Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 20 de abril, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la, sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo? Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quando nós acompanhamos a liturgia diária e lemos todo o capítulo 6 de São João, nós vamos entender o sentido dessa mensagem. Ontem, por exemplo, dos versículos 52 ao 59, os judeus, eles estavam discutindo porque eles diziam: como é que ele pode dar a sua carne a comer? E Jesus vai dizer muito forte: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E aquelas pessoas então se assustaram com essa palavra de Jesus. E a partir dessa palavra, alguns foram se distanciando, porque diziam: essa palavra é muito dura. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender por que Jesus falou dessa maneira, de comer da sua carne e de beber do seu sangue. Então, resumidamente, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue significa assumir a própria vida de Jesus, aprendendo com ele o autêntico significado da existência humana, viver para ele, graças a ele, viver como ele, aprender com ele que o que conta na vida é o que é vivido na gratuidade. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos aprender isso, viver com o Senhor, viver pelo Senhor. E quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor, não o faz sozinho, o faz em comunidade, com os outros irmãos. E essa é a mensagem da nossa fé. Comungamos o corpo do Senhor e nos tornamos um só. O corpo do Senhor, nele, com ele, nós continuamos assim, vivendo a sua presença na nossa vida e na história da humanidade. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Mas aquelas pessoas acharam muito duro porque
Eles não entendiam. Eles ainda não tinham os olhos e o coração abertos para acolher aquela mensagem. Então, diante dessa palavra de Jesus, aqueles que acharam essa palavra muito dura e diziam: quem consegue escutá-la? Então, sabendo que os discípulos estavam murmurando por aquilo que o Senhor falou, Jesus vai dizer: e isso escandaliza vocês? E quando vocês virem o Filho do Homem subindo para onde estava antes? E isso foi confirmado quando os discípulos presenciaram Jesus voltando para o Pai. E prestemos atenção, porque Jesus vai dizer: o Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. O nosso corpo, a nossa carne, isso é passageiro, meus irmãos. Mas o que fica é aquilo que o Senhor realiza dentro de nós, porque é o Espírito que dá a vida. Por isso nós somos chamados a ser templo e morada do Espírito Santo. Vocês entendem isso? Templo e morada do Espírito Santo. Quantas vezes a preocupação das pessoas gira somente em torno das coisas materiais, daquilo que acaba, daquilo que perece, como muitas pessoas procuravam Jesus por causa dos pães que ele multiplicava, mas não entendiam os sinais de salvação que ele estava demonstrando. É o Espírito que dá a vida. A carne vai acabar, o nosso corpo vai envelhecer, mas aquilo que nós deixamos o Senhor fazer dentro de nós, isso sim vai durar para sempre. Vai durar para sempre até a eternidade. E por isso o Senhor disse: as palavras que vos falei são espírito e vida. As palavras do Senhor, a Bíblia Sagrada, a voz do Senhor para nós, é espírito e vida. Espírito que nos fortalece. A palavra de Deus é alimento que vai agindo de dentro para fora, que vai nos fortalecendo, que vai nos enchendo da graça de Deus. E assim nós vamos ter vida de verdade e vida em abundância. Só o Senhor pode agir em nós pelo poder do Espírito Santo. E só Ele pode nos dar a vida eterna. Porque é o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falava do seu sacrifício na cruz. Jesus falava que Ele próprio é o alimento para a nossa vida. E hoje, nós acreditamos? Naquele tempo, muitos duvidaram. Muitos não aceitaram aquelas palavras. E como está o nosso coração para acolher as verdades do Senhor? Porque aqui, meus irmãos, eu queria fazer um parêntese numa reflexão. Eu guardo muito uma frase do Padre Gilson no encontro, quando ele nos disse: a palavra de Deus é para ser acolhida e não escolhida. E ele explicava justamente essa verdade. Quantas pessoas só querem as palavras de bênção? Quantas pessoas só querem que o Senhor fale aquilo que agrada, aquilo que vai fazer emocionar, aquilo que vai ser uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de prosperidade. Mas quando vem uma palavra que vai confrontar com os nossos erros, com os nossos pecados, quando vem uma palavra que Jesus vai dizer: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós agimos também assim. Essa palavra é muito dura. Quem consegue escutá-la? Quando a palavra nos fala dos pecados que nós temos que deixar, quando a palavra nos alerta sobre a ação do inimigo, quando a palavra nos mostra a necessidade de arrependimento, que só vai morar com o Senhor e viver com Ele na eternidade,
aqueles que mudarem de vida, aqueles que se deixarem transformar por essa palavra. E aí, nós caímos nesse mesmo erro. Essa palavra é muito dura. Essa palavra, ninguém consegue escutá-la. Mas a verdade, meus irmãos, é que as palavras mais duras são as palavras mais necessárias para a nossa vida. As palavras mais duras são elas que vão nos dar direção. São elas que vão jogar luz sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. E vão nos chamar à conversão. Então a palavra de Deus, ela é para ser acolhida e não escolhida. E Jesus, quando Ele nos fala palavras duras, quando o Senhor nos repreende, Ele mesmo vai dizer: eu repreendo e castigo aqueles que amo. As palavras de correção são para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa santificação. Então nós temos esse dever de acolher toda a palavra de Deus. Não só aquilo que nós queremos, mas acolher tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu quero convidar você para refletir sobre isso hoje. Porque quando o Senhor nos repreende, Ele não nos repreende para nos envergonhar, para nos diminuir, não. O Senhor repreende quem Ele ama. E a repreensão do Senhor, a exortação da palavra de Deus, é sempre para nos fazer pessoas melhores e para nos apontar o caminho de salvação. Porque o inimigo, ele nunca vai repreender. O inimigo sempre vai mostrar essa porta larga, esse caminho fácil, mas é o caminho que leva para a condenação. Do contrário, Jesus vai dizer: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque é essa porta estreita que vai nos levar para a vida eterna. E quando Jesus fala assim, Ele vai falar do Espírito. As palavras que Ele fala são Espírito e vida. Para nós acolhermos a palavra de Deus, nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós. E Jesus não para, Ele vai continuar dizendo: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. É o Pai que nos atrai a Jesus. Porque as pessoas não viam o Pai. Aquelas pessoas daquele tempo não viam o Pai. Então, para acreditar em Jesus, era necessário ter fé. Porque eles iriam olhar para Jesus e ver o Pai. Eles iriam olhar para Jesus, para a missão de Jesus, e pela fé ter a certeza que Jesus era o enviado do Pai. E nós só vamos conseguir acreditar em Jesus verdadeiramente se nós entendermos essa dimensão espiritual da fé e acolher a totalidade da palavra de Deus. E a partir dessas palavras, São João vai dizer que muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Esses que voltaram atrás eram aqueles que estavam somente atrás dos milagres, atrás dos pães multiplicados, aqueles que gostavam de ver Jesus realizar prodígios, mas eram pessoas que ainda não estavam dispostas a renunciar ao pecado, a renunciar à vida velha e ser realmente um discípulo, um seguidor de Jesus. E muitos então voltam atrás e não andavam mais com ele. E a atitude de Jesus é a atitude que nós precisamos aprender nesse caminho de salvação. Jesus olha para os 12 e fala com eles: e vocês? Vocês também querem ir embora? Quando Jesus fala assim, é como se Jesus estivesse dizendo: o que eu falei para eles, eu estou falando para vocês também. Eu não vou mudar as minhas palavras para vocês ficarem comigo. Pedro então diz: Senhor,
A quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O mundo que nós vivemos hoje, essa palavra precisa ser proclamada aos quatro cantos, para que todos possam lembrar que Jesus, ele não muda suas palavras para nos agradar e para nós seguirmos a Ele. Se nós queremos seguir o Senhor, não é Jesus que tem que se adaptar a nós, mas somos nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Infelizmente, em muitos lugares, essa lógica tem sido invertida. Muitos pregadores, muitos que proclamam a palavra de Deus, têm tido medo de falar a verdade, com medo de perder as pessoas. E isso tem sido um grande erro, porque muitas vezes os templos estão cheios, mas as pessoas estão vazias. Hoje se prega prosperidade, cura, milagre, libertação, mas poucas vezes tem se pregado a renúncia, tem se pregado a conversão sincera, a mudança de coração. E isso precisa voltar a acontecer, irmãos, porque não é a palavra de Deus que tem que se adaptar às pessoas, mas somos nós que temos que nos adaptar. O Senhor não vai mudar uma vírgula da sua palavra para nós seguirmos Ele. Somos nós que temos que tomar a decisão de nos adaptarmos à verdade, porque só a verdade liberta, só a verdade transforma, só a verdade nos faz novas criaturas. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, diante dessa palavra tão forte, hoje eu quero colocar a minha vida e a vida de cada irmão, Senhor, a vida de cada irmã. E como o Padre nos ensinou, nós somos chamados para acolher a sua palavra e não para escolher aquilo que nós queremos ouvir. Por isso, Senhor, desperta em nós o dom da fé. Senhor, que possamos estar dispostos a viver a sua palavra, que possamos estar dispostos a ser cristãos de verdade. Quem ouve a sua palavra, que acolha com o coração. E eu te peço hoje, Senhor, para todos os pregadores, missionários, sacerdotes, Senhor, que possamos ser verdadeiros com a sua palavra, que possamos proclamar a sua palavra com a verdade, não preocupando em agradar ou desagradar alguém, mas preocupando simplesmente em sermos fiéis ao Senhor, porque só a verdade liberta. Então que hoje muitos corações se abram e se rendam ao seu amor e à sua misericórdia. Porque fora de ti, Senhor, não há vida. Sem o Senhor, nós não somos nada. E que cada dia mais a sua palavra se torne alimento para nós. E ouvindo e acolhendo a sua palavra, sejamos transformados, sejamos restaurados à imagem e à semelhança do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.